Provas e ilustrações. A exploração e a visão de curto prazo, orientada para o presente, sob o regime monárquico e sob o republicanismo democrático. Do ponto de vista da teoria econômica, o fim da Primeira Guerra Mundial pode ser considerado o momento da história em que a propriedade privada governamental foi completamente substituída pela propriedade pública governamental. O momento a partir do qual se pode hipotetizar a concretização de uma tendência sistemática à exploração cada vez maior, isto é, à expansão governamental, e a graus cada vez maiores de preferência temporal social, isto é, a promoção da visão de curto prazo, orientada para o presente. Na realidade, este tem sido o grande tema por trás da história ocidental pós-Primeira Guerra Mundial, com alguns maus presságios no último terço do século XIX, em conjunto com uma crescente emasculação dos Ancien Régime de 1918 em diante. Praticamente todos os indicadores de exploração governamental e de preferência temporal cada vez maiores apresentaram uma sistemática tendência ascendente. Indicadores de exploração. Não há dúvida de que o volume de impostos cobrados da sociedade civil aumentou durante a era monárquica. Porém, ao longo de todo esse período, a cota de receitas governamentais permaneceu notavelmente estável e baixa, conclui o historiador econômico Carlo M. Cipolla. Apesar de tudo, deve-se admitir, sem dúvida, que a porção das riquezas nacionais apreendidas pelo setor público aumentou a partir do século XI por toda a Europa, mas é difícil imaginar que, excetuando-se momentos e locais específicos, o poder público nunca conseguiu tomar mais do que de 5 a 8% da renda nacional. E ele, então, demonstra que essa porção não foi sistematicamente ultrapassada até a segunda metade do século XIX, nos tempos feudais, observa Bertrand de Jouvenel. Os gastos estatais, que é como nós os chamamos agora, eram considerados como os próprios gastos do rei, nos quais ele incorria em virtude de suas atividades. Quando as praticava, ele ao mesmo tempo encontrava-se em uma propriedade, no momento sentido da palavra, no moderno sentido da palavra. Isto é, ele encontrava-se dotado de direitos de propriedade que lhe garantiam um rendimento suficiente para a provisão das suas flexíveis necessidades. É como se fosse esperado de um governo da própria época que cobrisse as suas despesas correntes com as receitas provenientes de empresas públicas. Durante a centralização política ocorrida ao longo dos séculos XVI e XVII, surgiram novas fontes adicionais de receitas governamentais, impostos sobre importações, impostos sobre circulação de mercadorias e impostos sobre propriedades de terra. No entanto, até meados do século XIX, de todos os países da Europa Ocidental, apenas o Reino Unido, por exemplo, estabelecia imposto de renda desde o ano de 1843. A França introduziu pela primeira vez algum tipo de imposto de renda em 1873. A Itália, em 1877. A Noruega, em 1892. Os Países Baixos em 1894, a Áustria em 1898, a Suécia em 1903, os Estados Unidos em 1913, a Suíça em 1916, a Dinamarca e a Finlândia em 1917, a Irlanda e a Bélgica em 1922 e a Alemanha em 1924. Mas até mesmo no período da deflagração da Primeira Guerra Mundial, o total das despesas governamentais em percentagem do Produto Interno Bruto, o PIB, normalmente não aumentou para mais de 10%, só raramente ultrapassando os 15%, como no caso da Alemanha. Em nítido contraste com o início da Guerra Republicano-Democrática, as despesas governamentais totais em percentagem do PIB
normalmente aumentaram de 20% para 30% no decorrer das décadas de 1920 e de 1930, e elas, em meados da década de 1970, em geral, atingiram 50%. Também não há dúvida de que aumentou o número total de empregados governamentais durante a era monárquica. Contudo, até o final do século XIX, os funcionários do governo raramente ultrapassavam 3% do total da força de trabalho. Os ministros e os parlamentares reais, em geral, não recebiam salários financiados pelo poder público. Esperava-se que eles se sustentassem com os seus rendimentos privados. Em contraste com o avanço do processo de democratização, eles se tornaram funcionários assalariados, sendo aumentando desde então o número de empregados governamentais. Na Áustria, por exemplo, o número de funcionários governamentais em percentagem da força de trabalho aumentou de menos de 3% em 1900 para mais de 8% em 1920 e para quase 15% em meados da década de 1970. Na França, esse número passou de 3% em 1900 para 4% em 1920 e para cerca de 15% em meados da década de 1970. Na Alemanha, ele cresceu de 5% em 1900 para aproximadamente 10% em meados da década de 1920. E para aproximadamente 15% em meados da década de 1970. No Reino Unido, ele aumentou de menos de 3% em 1900 para mais de 6% em 1920 e, novamente, para cerca de 15% em meados da década de 1970. Esse padrão foi semelhante na Itália e em praticamente todos os lugares. Apenas na diminuta Suíça, em meados da década de 1970, o número de empregados governamentais ainda era um pouco inferior a 10% da força de trabalho. Da análise da inflação e dos dados sobre a oferta de moeda, emerge um padrão similar. O mundo monárquico era geralmente caracterizado pela existência de uma moeda mercadoria, geralmente ouro ou prata, e, por fim, após o estabelecimento ao longo dos séculos XVII e XVIII de um mercado mundial unificado e integrado pelo padrão ouro internacional. Um padrão de moeda mercadoria torna difícil para um governo inflar a oferta de moeda. Ao monopolizarem a produção de moeda e envolverem-se em uma prática sistemática de clipagem monetária, degradação da moeda, os reis fizeram o melhor que podiam para enriquecerem à custa do público. Também houve tentativas de criar moedas fiduciárias irredimíveis. Na verdade, analisando-se, por exemplo, a história do Banco da Inglaterra desde a sua criação em 1694, encontram-se suspensões periódicas do pagamento em espécie. Em 1696 e em 1720, em 1745 e de 1797 a 1821. Mas essas experiências de moedas fiduciárias associadas em especial com o Banco de Amsterdã, com o Banco da Inglaterra e John Law, e com o Banco Real da França, Banque Royale, consistiram em raros eventos regionais que rapidamente terminaram em catástrofes financeiras, como o colapso da Mania das Tulipas holandesa em 1637 e a bolha do Mississippi e a bolha do Mar do Sul em 1720. Os governantes monárquicos bem que tentaram, mas não conseguiram obter sucesso em estabelecer monopólios de moedas puramente fiduciárias, isto é, de papel moeda irredimível, que pode ser criado praticamente a partir do nada, virtualmente sem custo algum. Nenhum indivíduo particular, nem mesmo um rei, podia ser investido com um extraordinário monopólio como esse. Foi apenas sob as condições do republicanismo democrático, de governantes anônimos e impessoais, que essa façanha conseguiu ser realizada.
Durante a Primeira Guerra Mundial, bem como durante as guerras anteriores, os governos beligerantes destruíram o padrão ouro. Em toda a Europa, o resultado foi um aumento dramático na oferta de papel moeda. Especialmente na Alemanha derrotada, na Áustria e na Rússia soviética, emergiram condições hiperinflacionárias no imediato rescaldo da guerra. Porém, ao contrário das guerras anteriores, a Primeira Guerra Mundial não terminou com o retorno do padrão ouro. Ao invés disso, a partir de meados da década de 1920 até o ano de 1971, interrompido por uma série de crises monetárias internacionais, um pseudo-padrão ouro, o padrão ouro câmbio, Gold Exchange Standard, foi implementado. Em síntese, apenas os Estados Unidos redimiam dólares em ouro e, de 1933 em diante, após a abolição do padrão ouro no mercado interno, os Estados Unidos da América o faziam somente em relação aos bancos centrais estrangeiros. A Grã-Bretanha redimia libras em dólares, ou, raramente, em barras de ouro em vez de moedas de ouro. E o resto da Europa redimia suas moedas em libras. Em virtude disso, como reflexo da hierarquia internacional de poder que passou a existir depois do fim da Primeira Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos agora inflacionava dólares de papel em cima do ouro. O governo da Grã-Bretanha inflacionava libras de papel em cima de dólares inflacionados, e os governos dos demais países europeus inflacionavam as suas moedas de papel em cima de dólares ou libras inflacionados, e, depois de 1945, somente em cima de dólares. Finalmente, em 1971, com reservas de dólares cada vez maiores acumuladas nos bancos centrais europeus e com o perigo iminente de uma corrida para as reservas de ouro americanas, até mesmo o último remanescente do padrão ouro internacional foi abolido. Desde então, e pela primeira vez na história, o mundo inteiro adotou um sistema de moedas puramente fiduciárias, de moedas governamentais de papel de livre flutuação. Como resultado, desde o início da era republicano-democrática, inicialmente sob um pseudo-padrão ouro, a partir do ano de 1971, em um ritmo acelerado sob um padrão de moeda governamental, uma aparente tendência secular permanente à inflação e à desvalorização monetária passou a existir. Ao longo da Guerra Monárquica, com a moeda mercadoria em grande parte fora do controle do governo, o nível de preços em geral caiu, sendo aumentado o poder de compra do dinheiro, exceto durante os períodos de guerra ou de descoberta de ouro. Vários índices de preços na Grã-Bretanha, por exemplo, indicam que os preços eram substancialmente menores em 1760 do que foram centenas de anos atrás. E, em 1860, eles eram mais baixos do que foram em 1760. Conectados por um padrão ouro internacional, o desenvolvimento em outros países foi semelhante. Em nítido contraste, durante a era republicano-democrática, com o centro financeiro mundial deslocado da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, tendo esse o papel de estabelecer a tendência monetária internacional, emergiu um padrão muito diferente. Antes da Primeira Guerra Mundial, o índice de preços de produtos no atacado nos Estados Unidos, logo após o fim da Guerra de Secessão, em 1868, caiu de 125 para baixo de 80 em 1914. Ele, então, era inferior ao que fora em 1800. Em contraste, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921, o índice de preços de produtos no atacado nos Estados Unidos situou-se em 113. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, ele subiu para 185. No ano de 1971, era de 255. Em 1981, alcançou 658. E, em 1991, foi para quase 1.000.
Durante somente 2 décadas de moeda fiduciária irredimível, o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu de 40 em 1971 para 136 em 1991. No Reino Unido, de 24 para 157, na França, de 30 para 137, na Alemanha, de 56 para 116. Do mesmo modo, no decorrer de mais de 70 anos, de 1845 a 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, a oferta de moeda na Grã-Bretanha aumentou cerca de 6 vezes. Em distinto contraste, durante os 73 anos posteriores, de 1918 a 1991, a oferta de moeda nos Estados Unidos aumentou mais de 64 vezes. Além da tributação e da inflação, o governo pode recorrer à dívida para financiar as suas despesas correntes. Assim como em relação aos impostos e à inflação, não há dúvida de que a dívida governamental aumentou no decorrer da era monárquica. Entretanto, como foi teoricamente prognosticado, nesse quesito os monarcas também demonstraram moderação e visão de longo prazo, orientada para o futuro, significativamente maiores do que os zeladores republicano-democráticos. Em toda a era monárquica, as dívidas governamentais eram essencialmente dívidas de guerra. Apesar de o total da dívida, portanto, tender a aumentar com o passar do tempo, pelo menos durante os tempos de paz, os monarcas normalmente reduziram as suas dívidas. O exemplo britânico é bastante representativo. No decorrer dos séculos XVIII e XIX, a dívida governamental aumentou. Ela era de 76 milhões de libras após a Guerra Espanhola, em 1748, de 127 milhões de libras após a Guerra dos Sete Anos, em 1763. De 232 milhões de libras após a Guerra da Independência Americana em 1783 e de 900 milhões de libras após as Guerras Napoleônicas em 1815. Todavia, durante cada período de paz, 1727 a 1739, 1748 a 1756, 1762 a 1775, o total da dívida de fato diminuiu. A partir de 1815 a 1914, a dívida nacional britânica caiu de um total de 900 milhões de libras para abaixo de 700 milhões de libras. Em nítido contraste, desde o estabelecimento da era republicano-democrática, a dívida governamental na Grã-Bretanha só aumentou, tanto na guerra quanto na paz. Em 1920, ela era de 7,9 bilhões de libras. Em 1938, de 8,3 bilhões de libras. Em 1945, de 22,4 bilhões de libras. Em 1970, de 34 bilhões de libras. E ela, desde então, foi aumentando até chegar, em 1987, a mais de 190 bilhões de libras. Da mesma forma, a dívida governamental nos Estados Unidos aumentou tanto na guerra quanto na paz. A dívida do governo federal após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, era de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Em 1940, era de 43 bilhões de dólares. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, ela fixou-se em cerca de 270 bilhões de dólares. Em 1970, subiu para 370 bilhões de dólares. Em 1971 em diante, sob um regime de moeda puramente fiduciária, ela literalmente explodiu. Em 1979, era de aproximadamente 840 bilhões de dólares. Em 1985, era de mais de 1,8 trilhão. Em 1988, chegou a quase 2,5 trilhões. Em 1992, ultrapassou 3 trilhões de dólares. Atualmente, ela encontra-se em aproximadamente 6 trilhões de dólares.
Por fim, pode-se notar a mesma tendência à maior exploração e à maior visão de curto prazo, orientada para o presente, quando se examinam a legislação e a regulação governamentais. Durante a era monárquica, com uma clara distinção entre os governantes e os governados, o rei e o parlamento europeu encontravam-se submetidos à lei. Eles, na condição de juízes ou de júri, aplicavam a lei pré-existente. Eles não criavam a lei. Escreve Bertrand de Jouvenel. O monarca era visto apenas como um juiz e não como um legislador. Ele fazia os direitos subjetivos serem respeitados e os respeitava ele mesmo. Ele conhecia a existência desses direitos e não negava que eles eram anteriores à sua autoridade. Os direitos subjetivos não eram usufruídos por meio de uma precária concessão, mas eram em si mesmos propriedade absoluta. Os direitos do soberano também eram em si mesmos propriedade absoluta. Esses direitos também eram direitos subjetivos, tanto quanto os outros direitos. Não obstante a sua dignidade mais elevada, eles não podiam fazer com que os outros direitos fossem solapados. Com efeito, havia um profundo sentimento de que todos os direitos positivos se entrelaçavam. Se o rei ignorasse o título do moleiro à sua terra, o título do rei ao seu trono poderia ser, por esse motivo, também desconsiderado. A profunda, embora obscura, noção de legitimidade estabelecia uma solidariedade entre todos os direitos. Nenhuma mudança em tais direitos podia ser realizada sem o consentimento dos seus titulares. É certo que a monopolização da lei e da ordem resultou em preços mais elevados ou em menor qualidade dos serviços do que, no caso contrário, em condições competitivas ocorreria. É certo que, ao longo do tempo, os reis empregaram cada vez mais o seu monopólio para o seu próprio proveito. Por exemplo, no decorrer das épocas, eles usaram cada vez mais o seu monopólio da lei e da ordem para perverter a ideia de punição. O objetivo principal da pena era originalmente a restituição e a compensação da vítima de uma violação de direitos por parte de um determinado agressor. Sob o governo monárquico, modificou-se cada vez mais esse princípio. Em vez da restituição e da compensação da vítima, deslocou-se o seu sentido. Quem deveria ser restituído e compensado era o próprio rei. Todavia, ao passo que essa prática resultava numa expansão do poder governamental, ela não envolvia a redistribuição de riqueza e de renda no seio da sociedade civil, nem implicava a ideia de que o próprio rei estava isento da incidência das disposições do direito privado. O direito privado ainda era supremo, e com efeito, o início do século XX, Albert V. O. Dicey ainda podia argumentar que, na Grã-Bretanha, por exemplo, não existia uma distinção entre a lei legislada, o direito público e a lei pré-existente, o direito privado. A lei reguladora das relações entre cidadãos privados ainda era considerada fixa e imutável, e os agentes do governo, em suas relações com os particulares, ainda eram considerados sujeitos às mesmas regras e às mesmas leis dos cidadãos comuns. Em nítido contraste sob a democracia com o exercício do poder escondido no anonimato, os presidentes e os parlamentos rapidamente se elevaram acima da lei. Eles se tornaram não só os juízes, mas também os legisladores, os criadores de um novo direito. Nos dias atuais, observa Jouvenel, estamos acostumados a ter os nossos direitos modificados pelas decisões soberanas dos legisladores. O proprietário não se sente surpreso ao ser obrigado a manter um inquilino. O empregador não está menos acostumado a ter de elevar os salários dos seus empregados em virtude dos decretos do poder. Hoje, entende-se que os nossos direitos subjetivos são precários, dependendo da boa vontade da autoridade estatal.
Em um desenvolvimento semelhante à democratização da moeda, isto é, a substituição da moeda mercadoria privada pelo papel moeda governamental e a sua consequência, inflação e maior incerteza financeira, a democratização da lei e da aplicação do direito conduziu a uma constante inundação cada vez maior de legislações. Atualmente, o número de atos legislativos e de regulações aprovados pelos parlamentos no decorrer de apenas um único ano é de dezenas de milhares, preenchendo centenas de milhares de páginas, afetando todos os aspectos da vida civil e comercial, o que resulta em uma constante desvalorização de todo o direito e em uma maior insegurança jurídica. Um exemplo típico disso é a edição de 1994 do Código de Regulamentos Federais, Code of Federal Regulations, CFR. A coletânea anual de todas as regulações em vigor do governo federal dos Estados Unidos, o qual é composto por um total de 201 livros, ocupando cerca de 8 metros de prateleiras de uma biblioteca. Só o índice desse código possui 754 páginas. Tal código contém normas relativas à produção e à distribuição de quase tudo quanto se possa imaginar, de aipo, cogumelos e melancias a pulseiras e braceletes, de rótulos de lâmpadas incandescentes a meias e roupas de baixo, de paraquedas, ferro e aço, crimes sexuais em campi universitários, a receitas de anéis de cebola a partir de cebolas picadas, revelando o poder quase totalitário de um governo democrático. Indicadores de visão de curto prazo, orientada para o presente. O fenômeno da preferência temporal é um pouco mais difícil de ser compreendido do que o da expropriação e da exploração, e é mais complicado identificar indicadores adequados de visão de curto prazo, orientada para o presente. Além disso, alguns desses indicadores são menos diretos, mais suaves do que os de exploração. Mas todos eles apontam para a mesma direção e, juntos, oferecem uma ilustração clara do segundo prognóstico teórico. O governo democrático promove também a visão de curto prazo, orientada para o presente, dentro da sociedade civil. O indicador mais direto da preferência temporal social é a taxa de juros. A taxa de juros é a razão da valorização dos bens presentes em relação aos bens futuros. Mais especificamente, ela indica o prêmio através do qual o dinheiro presente é trocado pelo dinheiro futuro. Uma alta taxa de juros implica maior visão de curto prazo, orientada para o presente. Uma baixa taxa de juros implica maior visão de longo prazo, orientada para o futuro. Sob condições normais, isto é, sob a hipótese de padrões de vida e de rendimentos salariais reais cada vez maiores, pode-se esperar que a taxa de juros esteja em queda e que ela, em última análise, atinja, sem, contudo, jamais alcançar o zero. Pois, com o aumento dos salários reais, a utilidade marginal do dinheiro presente diminui em relação à utilidade marginal do dinheiro futuro. Em virtude disso, sob a hipótese ceteris paribus de um dado padrão de preferência temporal, a taxa de juros deve cair. Assim, a poupança e o investimento aumentarão, os futuros rendimentos reais serão ainda maiores, e assim por diante. De fato, a tendência à queda das taxas de juros caracteriza a tendência suprassecular da humanidade ao desenvolvimento. As taxas mínimas de juros sobre empréstimos seguros e normais eram de aproximadamente 16% no início da história financeira grega, no século VI a.C. Elas caíram para 6% durante o período helenista. Em Roma, as taxas mínimas de juros caíram de mais de 8% durante o período mais antigo da República para 4% durante o primeiro século do Império. Na Europa do século XIII, as taxas de juros mais baixas sobre empréstimos seguros eram de 8%.
Em meados do século XIV, elas caíram para cerca de 5%. No século XV, caíram para 4%. No século XVII, passaram para 3%. E, no final do século XIX, as taxas de juros mínimas ainda diminuíram para menos de 2,5%. Essa tendência de forma alguma aconteceu suavemente. Ela foi muitas vezes interrompida por períodos, alguns do tamanho de séculos, e de aumento das taxas de juros. No entanto, esses períodos são associados com grandes guerras e revoluções, como a Guerra dos 100 Anos, durante o século XIV, as guerras religiosas do final do século XVI ao início do século XVII, as revoluções americana e francesa e as guerras napoleônicas, do final do século XVIII ao início do século XIX, e as duas guerras mundiais do século XX. Adicionalmente, considerando que taxas de juros mínimas elevadas ou em ascensão indicam, em geral, períodos de padrões de vida baixos ou em declínio, a anuladora tendência oposta a taxas de juros baixas e em queda reflete o processo global da humanidade, o seu avanço evolutivo da barbárie para a civilização. Mais especificamente, a tendência das taxas de juros decrescentes reflete o surgimento do mundo ocidental, o aumento da prosperidade, da visão de longo prazo orientada para o futuro, da inteligência e da força moral dos seus povos e o nível sem precedentes da civilização europeia do século XIX. Então, com esse pano de fundo histórico e de acordo com a teoria econômica, seria de esperar que as taxas de juros do século XX fossem ainda menores do que as taxas de juros do século XIX. Na verdade, existem duas explicações possíveis para o fato de isso não ter sido assim. A primeira possibilidade é que os rendimentos reais do século XX não excederam, ou até mesmo foram menores que os rendimentos reais do século XIX. Entretanto, essa explicação pode ser descartada por razões empíricas, visto que é bastante incontroverso que os rendimentos reais do século XX foram, na verdade, maiores. Portanto, apenas a segunda explicação é válida. Se os rendimentos reais são maiores, mas as taxas de juros não são menores, então a condição ceteris paribus não mais pode ser considerada verdadeira. Em vez disso, o padrão de preferência temporal social deve ter se deslocado para um patamar mais elevado. Ou seja, as características da população devem ter mudado. As pessoas, na média, devem ter perdido força moral e capacidade intelectual e adquirido uma maior visão de curto prazo, orientada para o presente. De fato, este parece ser o caso. De 1815 em diante, por toda a Europa e por todo o mundo ocidental, as taxas mínimas de juros diminuíram constantemente, chegando a uma baixa histórica de bem menos de 3% na média, na virada do século. Com o surgimento da era republicano-democrática, essa tendência empacou e mostrou uma mudança de direção, revelando serem a Europa e os Estados Unidos do século XX civilizações em declínio. Uma análise da menor média decenal das taxas de juros na Grã-Bretanha, na França, nos Países Baixos, na Bélgica, na Alemanha, na Suécia, na Suíça e nos Estados Unidos, por exemplo, mostra que, durante a época do período pós-Primeira Guerra Mundial, as taxas de juros na Europa nunca estiveram tão baixas quanto, ou mais baixas do que, as taxas de juros durante a segunda metade do século XIX. Somente nos Estados Unidos, da década de 1950, as taxas de juros ficaram abaixo das taxas de juros verificadas no final do século XIX. Entretanto, este foi apenas um fenômeno de curta duração. Mesmo assim, as taxas de juros nos Estados Unidos não eram inferiores às taxas de juros que existiam na Grã-Bretanha durante a segunda metade do século XIX. Em vez disso, as taxas de juros do século XIX foram, em geral, significativamente maiores do que as taxas do século XIX.
Se há alguma coisa que elas apresentaram, então é uma tendência crescente. Essa conclusão não é substancialmente alterada, mesmo que se leve em consideração o fato de que as taxas de juros modernas, em especial desde a década de 1970, incluem um sistemático prêmio inflacionário. Após o ajuste das recentes taxas de juros nominais à inflação, a fim de conceber-se uma estimativa de taxas de juros reais, as taxas de juros contemporâneas mostram-se consideravelmente maiores do que as taxas de juros de 100 anos atrás. Na média, as taxas mínimas de juros de longo prazo na Europa e nos Estados Unidos hoje em dia mostram-se acima de 4% e, possivelmente, no patamar de 5%, isto é, acima das taxas de juros na Europa do século XVII e no mesmo patamar ou em patamar superior das taxas de juros no século XV. Da mesma forma, as atuais taxas de poupança nos Estados Unidos, por volta de 5% do rendimento disponível, não são maiores do que as taxas de poupança de 3 séculos atrás e em um país muito mais pobre, a Inglaterra do século XVII. Paralelamente a esse desenvolvimento, refletindo um aspecto mais específico do mesmo fenômeno subjacente de preferências temporais elevadas ou crescentes, os indicadores de desagregação familiar de famílias disfuncionais apresentaram um aumento sistemático. Até o final do século XIX, a maior parte dos gastos públicos, geralmente mais da metade, tipicamente financiava o exército, admitindo-se que as despesas do governo utilizavam 5% da riqueza nacional. O montante de gastos militares significava o uso de 2,5% da riqueza nacional. O resto era usado para as despesas com a administração pública. As despesas com a proteção social ou a caridade pública eram insignificantes. A poupança direcionada para a velhice era considerada responsabilidade individual e o auxílio aos pobres era entendido como tarefa da caridade privada voluntária. Em contraste, refletindo o igualitarismo inerente à democracia, a partir do início do processo de democratização no final do século XIX, surgiu a coletivização da responsabilidade individual. As despesas militares normalmente aumentaram para 5 a 10% da riqueza nacional. Porém, com os gastos públicos utilizando 50% da riqueza nacional, as despesas militares agora representam apenas de 10 a 20% do total dos gastos do governo. A maior parte das despesas governamentais, normalmente mais da metade das despesas totais e 25% da riqueza nacional, é agora direcionada para o custeio da rede pública de proteção social, isto é, para o seguro governamental compulsório contra a doença, os acidentes de trabalho, a velhice, o desemprego. Há uma lista sempre crescente de outros problemas, deficiências e incapacidades. Assim, pelo fato de os indivíduos serem cada vez mais aliviados da responsabilidade de arcarem com os custos da sua saúde, da sua segurança e da sua velhice, o alcance e o horizonte temporal das ações provedoras privadas foram sistematicamente reduzidos. Em particular, caiu o valor do matrimônio, da família e das crianças, porque estes se tornam menos necessários em função da possibilidade de ser beneficiário do assistencialismo público. De fato, desde o princípio da era republicano-democrática, o número de filhos diminuiu e o tamanho da população endógena estagnou ou até mesmo diminuiu. Ao longo dos séculos, até o final do século XIX, a taxa de natalidade era praticamente constante, aproximadamente de 30 a 40 por 1.000 habitantes, em geral um pouco maior em países predominantemente católicos ou pouco menor em países predominantemente protestantes. Em contraste, durante o século XX, as taxas de natalidade por toda a Europa e por todos os Estados Unidos experimentaram um declínio dramático, para cerca de 15 a 20 por 1.000 habitantes. Ao mesmo tempo,
As taxas de divórcio, ilegitimidade, família monoparental, celibato e aborto aumentaram, ao passo que as taxas de poupança pessoal já começaram a estagnar ou até mesmo a diminuir em vez de aumentarem proporcionalmente, ou até mesmo mais do que proporcionalmente, com o aumento da renda. Ademais, como consequência da depreciação do direito resultante da legislação e da coletivização da responsabilidade individual, efetuada em particular pela legislação de previdência social, a taxa de crimes de natureza grave, assassinato, agressão, roubo e furto, por exemplo, também demonstrou uma sistemática tendência ascendente. No curso normal dos acontecimentos, isto é, com o aumento do padrão de vida, é de se esperar que a proteção contra desastres sociais como o crime se submeta a uma melhoria contínua, assim como é de se esperar que a proteção contra desastres naturais como inundações, terremotos e furacões se torne progressivamente melhor. Na verdade, em toda a história do mundo ocidental, este parece, de modo geral, ter sido o caso até os tempos recentes, durante a segunda metade do século XX, quando as taxas de criminalidade começaram a subir de forma constante. Certamente, há uma série de fatores além da irresponsabilidade e da visão de curto prazo, orientada para o presente, cada vez maiores, desencadeadas pela legislação e pelo assistencialismo, que podem contribuir para a criminalidade. Os homens cometem mais crimes do que as mulheres. Os jovens cometem mais crimes do que os mais velhos. Os negros cometem mais crimes do que os brancos. E os habitantes das cidades cometem mais crimes do que os habitantes das zonas rurais. Assim, as alterações na composição dos sexos, das faixas etárias e das raças e o grau de urbanização deverão desencadear um efeito sistemático sobre o crime. Entretanto, todos esses fatores são relativamente estáveis, não influindo, portanto, em qualquer alteração sistemática na tendência de longo prazo à redução das taxas de criminalidade. Nos países europeus, as populações foram e são relativamente homogêneas. Nos Estados Unidos, a proporção de negros manteve-se estável. A composição dos sexos é, em grande parte, uma constante biológica. Como resultado das guerras, apenas a proporção do sexo masculino diminuiu de maneira periódica, sendo reforçada. Da mesma forma, a composição das faixas etárias tem mudado apenas lentamente e, em virtude da diminuição da taxa de natalidade e do aumento da expectativa de vida, a idade média da população aumentou, o que, na verdade, resultou a diminuir ainda mais as taxas de criminalidade. Por fim, o grau de urbanização começou a aumentar radicalmente de 1800 em diante. Pode-se atribuir um período de crescentes taxas de criminalidade durante o início do século XIX a esse surto inicial de urbanização. Porém, após um período de adaptação ao novo fenômeno da urbanização, a partir de meados do século XIX, a equilibradora tendência à queda das taxas de criminalidade foi novamente retomada. Apesar do fato de que o processo de rápida urbanização continuou nos 100 anos seguintes e quando as taxas de criminalidade começaram a sistematicamente aumentar a partir de meados do século XX, o processo de urbanização crescente realmente chegou a uma interrupção. Verifica-se, portanto, que o fenômeno do aumento dos índices de criminalidade somente pode ser explicado pelo processo de democratização, por um crescente grau de preferência temporal social, por uma crescente perda tanto em termos intelectuais quanto em termos morais, de responsabilidade individual, e por uma diminuição do respeito por todas as leis, isto é, relativismo moral, estimulada por inabaláveis enchentes de legislações. É claro, a alta preferência temporal não é equivalente ao crime. Uma alta preferência temporal também pode encontrar expressão perfeitamente legítima em coisas como imprudência, irresponsabilidade, grosseria, preguiça, estupidez ou hedonismo. Existe, contudo,
uma relação sistemática entre a alta preferência temporal e o crime, pois, para obter uma renda no mercado, um mínimo de planejamento, paciência e sacrifício é necessário. É preciso trabalhar por um tempo antes de ser pago. Em contraste, a maioria das atividades criminosas graves, como homicídio, agressão, estupro, assalto à mão armada, furtos e roubos, não requerem tal disciplina. A recompensa do agressor é tangível e imediata, mas o sacrifício, a possível punição, reside no futuro incerto. Assim, se o grau social de preferência temporal é maior, pode-se esperar que, em especial, aumente a frequência dessas formas de comportamento agressivo, como de fato aconteceu. Conclusão: monarquia, democracia e a ideia de ordem natural. Então, a partir da vantajosa perspectiva da elementar teoria econômica e à luz das evidências históricas, uma visão revisionista da história moderna toma forma e substância. A economia ortodoxa da história, segundo a qual a humanidade marcha continuamente para frente, rumo a níveis cada vez maiores de progresso, está incorreta. Sob o ponto de vista daqueles que preferem menos exploração a mais exploração e que valorizam a visão de longo prazo, orientada para o futuro, e a responsabilidade individual, mais do que a visão de curto prazo, orientada para o presente, e a irresponsabilidade individual, a transição histórica da monarquia para a democracia representa, na verdade, declínio civilizatório, e não progresso. E esse veredito não se altera mesmo que sejam incluídos outros ou mais indicadores. Muito pelo contrário. Sem dúvida, o mais importante indicador de exploração e de visão de curto prazo orientado para o presente, que não foi discutido neste capítulo, é a guerra. No entanto, se for incluído esse indicador, o desempenho relativo dos governos republicano-democráticos demonstra ser ainda pior, e não melhor. Além de exploração e degradação social maiores, a transição da monarquia para a democracia engendrou uma mudança crucial, da guerra limitada para a guerra total. O século XX, a era da democracia, deve ser classificado entre os períodos mais sangrentos e assassinos de toda a história humana. Portanto, surgem inevitavelmente duas perguntas finais. O atual estado de coisas não pode ser o fim da história? O que podemos esperar? E o que podemos fazer? Quanto à primeira questão, a resposta é breve. No final do século XX, o republicanismo democrático nos Estados Unidos e em todo o mundo ocidental parece ter esgotado os fundos de reserva que foram herdados do passado. Por décadas, até o boom da década de 1990, os rendimentos reais estagnaram ou até mesmo caíram. A dívida pública e o custo dos sistemas de previdência social conduziram à perspectiva de um iminente descalabro econômico. Ao mesmo tempo, os conflitos sociais e o desmoronamento social atingiram perigosos patamares. Se a tendência à exploração e a visão de curto prazo, orientada para o presente, cada vez maiores, permanecerem em seu curso atual, os estados democráticos ocidentais de bem-estar social entrarão em colapso. Assim como ocorreu com as repúblicas socialistas populares do leste europeu no final da década de 1880. Assim, resta a segunda pergunta: o que podemos fazer a partir de agora para impedir que o processo de declínio civilizatório complete o seu percurso rumo a uma catástrofe econômica e social? Acima de tudo, a ideia da democracia e da regra da maioria deve ser deslegitimizada. Em última instância, o curso da história é determinado pelas ideias, sejam elas verdadeiras ou falsas.
Assim como os reis não podiam exercer o seu domínio a menos que a maioria da opinião pública aceitasse esse domínio como legítimo, os governantes democráticos não podem manter-se no poder sem o apoio ideológico da opinião pública. Da mesma forma, a transição do governo monárquico para o governo democrático deve ser explicada fundamentalmente como uma mera mudança na opinião pública. De fato, até o final da Primeira Guerra Mundial, a esmagadora maioria da opinião pública na Europa aceitava os governos monárquicos como legítimos. Nos dias de hoje, quase ninguém o faria. Pelo contrário, a ideia do governo monárquico é considerada ridícula, risível. Em virtude disso, deve-se considerar impossível um retorno ao ancião regime. Tudo indica que a legitimidade do governo monárquico foi irremediavelmente perdida. O retorno à monarquia não seria uma solução verdadeira e adequada. Os governos monárquicos, sejam quais forem os seus méritos relativos, praticam a exploração e contribuem para a promoção da visão de curto prazo, orientada para o presente. Ao invés disso, a ideia do governo republicano democrático deve ser reputada como igualmente, se não mais, ridícula e risível, sendo ele identificado como a fonte do contínuo processo de descivilização. Todavia, ao mesmo tempo, e ainda mais importante, uma alternativa positiva para a monarquia e a democracia, a ideia de uma ordem natural, deve ser delineada e compreendida. Por um lado, isso implica o reconhecimento de que a verdadeira fonte da civilização humana não se encontra na exploração, tanto na do governo monárquico, tanto na do governo republicano democrático, mas sim na propriedade privada, na produção e nas trocas voluntárias. Por outro lado, isso envolve o reconhecimento de um insight sociológico fundamental, o qual, aliás, também ajuda a identificar de modo preciso onde a oposição histórica à monarquia se equivocou. A manutenção e a preservação de uma economia baseada na propriedade privada e nas trocas voluntárias exigem, como pressuposto sociológico, a existência de uma elite natural voluntariamente reconhecida, uma nobilitas naturalis. O resultado natural das transações voluntárias entre vários proprietários privados é, decididamente, não igualitarista, hierárquico e elitista. Em consequência da enorme diversidade de talentos humanos em todas as sociedades, sejam quais forem os seus graus de complexidade, algumas pessoas rapidamente adquirem o status de elite, devido às suas realizações superiores em termos de riqueza, sabedoria e coragem, havendo, inclusive, uma combinação de ambos. Alguns indivíduos chegam a possuir uma autoridade natural, e as suas opiniões e os seus julgamentos desfrutam um respeito generalizado. Além disso, em função do acasalamento e do casamento seletivos e das leis de herança civil e genética, as posições de autoridade natural têm maior probabilidade de se situarem dentro das linhagens de algumas famílias nobres. É aos chefes dessas famílias com um histórico longamente estabelecido de grandes realizações, de visão de longo prazo, orientada para o futuro, e de exemplar conduta pessoal, que os homens se dirigem para solucionarem os seus conflitos e as suas queixas uns contra os outros. E são esses líderes da elite natural, os indivíduos que normalmente atuam como juízes e pacificadores, muitas vezes gratuitamente, a partir de um senso de obrigação exigido e esperado de uma pessoa de autoridade, ou até mesmo a partir de uma íntegra preocupação pela justiça civil, na condição de um bem público, privadamente prestado e provido. Na verdade, a origem endógena da monarquia, em oposição à origem exógena por meio da conquista, só pode ser compreendida no contexto de uma ordem prévia das elites naturais. O pequeno, porém decisivo, passo na transição para o governo monárquico, isto é, o pecado original, consistiu precisamente na monopolização da função de juiz e pacificador. Esse passo foi tomado
depois de um único membro da elite natural voluntariamente reconhecida, o rei ter insistido com a oposição dos outros membros da elite social, que todos os conflitos dentro daquele determinado território fossem trazidos para diante dele e as partes em conflito não escolhessem qualquer outro juiz ou pacificador que não fosse ele. A partir desse momento, a lei e a aplicação da lei se tornaram mais caras. Ao invés de serem oferecidas gratuitamente ou mediante pagamento voluntário, elas passaram a ser financiadas através de pagamentos compulsórios, impostos. Ao mesmo tempo, deteriorou-se a qualidade da lei. Ao invés de defender o direito pré-existente e aplicar os universais e imutáveis princípios da justiça, os juízes monopolistas, os quais não temem perder clientes em decorrência de não serem imparciais em suas decisões, puderam sucessivamente alterar a lei existente em proveito próprio. Foi, em grande medida, pelo preço inflacionado da justiça e pelas perversões da lei pré-existente por parte dos reis que surgiu a motivação da histórica oposição à monarquia. Entretanto, prevaleceram noções confusas acerca das causas desse fenômeno. Houve aqueles que corretamente concluíram que o problema residia no monopólio, não nas elites ou na nobreza. Mas eles se encontravam em número muito menor em relação àqueles que erroneamente culpavam o caráter elitista dos governantes pelo problema. Em consequência disso, esses indivíduos se empenharam em manter o monopólio da lei e da aplicação da lei, tão somente substituindo o rei e a visível pompa real pelo povo, e pela supostas modéstia e decência do homem comum. Daí o sucesso histórico da democracia. Ironicamente, a monarquia foi então destruída pelas mesmas forças sociais que os reis instigaram quando começaram a impedir as autoridades naturais concorrentes de atuarem como juízes. A fim de superar a resistência delas, os reis normalmente alinhavam-se com o povo, com o homem comum, apelando ao sentimento sempre popular da inveja. Os reis prometiam ao povo uma justiça melhor e mais barata em troca, e à custa da tribulação dos seus próprios pares, isto é, dos concorrentes dos reis, minando a sua reputação. Quando as promessas dos reis revelaram-se vazias, conforme estava previsto, os mesmos sentimentos igualitários que eles cortejaram voltavam-se agora contra eles. Afinal de contas, o próprio rei era um membro da nobreza. Como resultado da exclusão de todos os outros juízes, a sua posição se tornou apenas mais elevada e elitista, e a sua conduta apenas mais arrogante. Nesse sentido, pareceu mais do que lógico, então, que os reis também deveriam ser derrubados e que as políticas igualitaristas, as quais foram iniciadas pelos próprios monarcas, deveriam ser concretizadas através da sua derradeira conclusão, o monopólio dos serviços judiciais pelo homem comum. Como era previsível, tal como foi anteriormente explicado e ilustrado em detalhes, a democratização da lei e da aplicação da lei, a substituição do rei pelo povo, contudo, tornou as coisas ainda piores. O preço da justiça e da pacificação aumentou astronomicamente, e durante todo esse tempo a qualidade da lei deteriorou-se ao ponto em que a ideia do direito como um corpo de princípios universais e imutáveis de justiça praticamente desapareceu da opinião pública, sendo substituída pela concepção do direito como uma legislação, lei criada pelo governo. Ao mesmo tempo, a democracia obteve êxito numa área em que a monarquia só conseguiu efetivar um modesto preâmbulo, na decisiva destruição das elites naturais. As fortunas das grandes famílias se dissiparam, e a sua tradição de independência cultural e econômica, de perspicácia intelectual e de liderança moral e espiritual foi esquecida. Ainda existem homens ricos hoje em dia, mas eles muito frequentemente devem a sua fortuna direta ou indiretamente ao Estado.
Assim, tais homens se encontram muitas vezes mais dependentes de contínuos favores estatais do que as pessoas de menor riqueza. Eles, normalmente, não mais são os chefes de famílias proeminentes há muito estabelecidas, mas sim aquilo que se chama de novos ricos, novo riche. A sua conduta não é marcada por virtude, dignidade ou gosto especiais. Ela é um reflexo da cultura proletária de visão de curto prazo, orientada para o presente, de oportunismo e de hedonismo, a qual os ricos agora compartilham com todos os demais. Em virtude disso, os seus pontos de vista não influenciam a opinião pública mais do que os de qualquer outros indivíduos. Portanto, quando o Estado democrático finalmente exaurir a sua legitimidade, o problema a ser enfrentado será significativamente mais complicado do que o problema da época em que os reis perderam a sua legitimidade. Nesses tempos, teria sido suficiente abolir o monopólio real da lei e da aplicação da lei e substituí-lo por uma ordem natural de jurisdições concorrentes, pois ainda existiam remanescentes das elites naturais que poderiam assumir essa tarefa. Isso agora não é mais suficiente. Se o monopólio da lei e da aplicação da lei dos governos democráticos for dissolvido, não parece haver outra autoridade a quem se poderá recorrer por justiça, e o caos parece inevitável. Assim, além da defesa da abolição da democracia, é de fundamental importância estratégica que, ao mesmo tempo, seja dado suporte ideológico a todas as forças sociais descentralizadoras ou até mesmo secessionistas. Em outras palavras, a tendência à centralização política que caracterizou o mundo ocidental por muitos séculos, primeiro sob o governo monárquico, em seguida sob os auspícios democráticos, deve ser sistematicamente revertida. Mesmo que, como resultado de uma tendência separatista, floresça um novo governo, democrático ou não, a existência de governos territorialmente menores e de uma maior concorrência política tenderá a favorecer a moderação no tocante à exploração. Em todo caso, apenas em pequenas regiões, comunidades ou bairros é que será novamente possível para alguns poucos indivíduos, com base no reconhecimento popular da sua independência econômica, das suas grandes realizações profissionais, da sua vida pessoal moralmente impecável e dos seus juízos e gostos superiores, ascender às fileiras das autoridades naturais voluntariamente reconhecidas e dar legitimidade à ideia de uma ordem natural de juízes concorrentes e de jurisdições sobrepostas, isto é, de uma sociedade anárquica